ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia. Ao meu lado está minha parceira Débora. Boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigada pela audiência. Sensacional. Para quem já nos conhece, bem-vindo novamente. Para quem ainda não conhece, semanalmente nós trocamos uma ideia sobre saúde mental. Toda semana vem um convidado diferente e hoje tem uma pessoa muito especial aqui. Nós estamos com, ela é empresária, Viviane Santos. É Viviane ou Viviana? Viviane, eu vou falar Vivi, senão no meio do caminho eu vou me perder todo. Não, mas todo mundo me conhece por Vivi. Todo mundo por Vivi? Então, bacana. Nós vamos falar do seu trabalho, nós vamos falar com a Vivi também sobre depressão, compulsão alimentar e luto por pet. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Vivi, tenta explicar para nós o que veio primeiro na sua vida, como é. E antes de você começar, já quero te agradecer. Dá uma olhada, consegue dar um foco no quadro? Se liga, como que chama? É lettering? Lettering. Isso. Nossa, é sensacional. Obrigado pelo presente. Imagina. Veio a calhar assim, veio ao encontro, não é, Débora? Não é de encontro. Veio ao encontro. Deu para brilhantar, né? Para encantar e enfeitar ainda mais o nosso estúdio. Obrigadíssimo. A gente trocou uma ideia, né, Rafa, para fazer as frases, né? E eu acho que é bem isso, né? A questão do eu também, né? Então, eu acho que vem de encontro com tudo que é abordado, né? E eu fiz com muito carinho. Poxa, muito obrigado. Ficou bem bonito e bem com conteúdo. E fez também para nós. Vamos lá. Eu gosto muito dessa frase, né? Tudo aqui já foi um sonho. Então, eu já fiz vários quadrinhos, vários vasinhos desse, né? Eu acho que são as conquistas que a gente consegue, que a gente tem. E é bacana, né? Deixar aquela redundância, mas é as conquistas que a gente conquista. Que a gente conquista. Eu ia falar isso, entender, achei meio redundante, mas é isso mesmo. Vivi, conta pra gente, então, como que foi sua história? E, igual o Rafa comentou, luto por pet. Isso pra mim é muito novo. É novidade. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca passei por isso. Mas eu tenho 2 filhotas, né? 2 bebê dog. E elas estão com quantos anos? Uma vai completar 10 e tem uma que chegou agora, terrorista de 3 meses. Tá tocando o terror na minha casa. Sabe aquele lance de, o primeiro filho, ele dorme à noite, é tranquilo, não me deu trabalho, olha como é fácil ser mãe. Eu vou ter o segundo. Aí veio o segundo, e essa é a minha pequena. Mas voltando pro luto, eu não consigo imaginar hoje se eu perder qualquer uma das duas. Imagina a tristeza. Você passou por isso? Passei. Eu tinha 2, né? Então, era o Frederico e a Julie, que ainda está com a gente. A Julie agora está com 16. E o Frederico, ele partiu ano passado, foi dia 28 de junho. Ele estava com 15 anos. É irmão, casal? O que era? Era para ser um casal, né? Era para ser um casal. Não rolou muito. Não. Eles viraram irmãos. Era para ser um casal. Eles têm alguma raça determinada? Schnauzer. Schnauzer. O Schnauzer é o barbudinho, né? É o barbudinho. Tá. Né? Do Adão e o Vagabundo. Eles são meio bravinhos, não? Assim, alguns são. Temperamentais, isso. Alguns são. Né? Os meus, eu não tenho filhos, então eles foram criados sem criança, mas eu falo assim, num ambiente mais tranquilo também, sem crianças, tal. Então eles não eram agitados, eles são muito tranquilos. Tanto que os veterinários ainda falam, gente, eles são muito bonzinhos, muito fáceis de manipular, para dar injeção, tudo. Então, eles sempre foram muito tranquilos, né? Mas eu acho que um pouco por conta disso, de crescer num ambiente mais tranquilo também, né? Sim. E quando você fala do luto, Vivi, o que você sentia mais, assim, que você falava, não, eu preciso viver isso? Como que é viver um luto? E por quanto tempo que durou esse luto, né? Se você ainda vive muito esse luto. Essa questão, eu até comentei com o Rafa que eu tenho um projeto para falar mais sobre isso. Então eu vou dar uma pincelada, porque isso é muito complexo. Né? Acaba ficando muito grande, mas assim, o que acontece? Então muito se fala em relação a essa questão de luto, de tempo, que fase que você tá do luto, tá? Então eu acho que não existe muito essa questão, sabe? De que fase que tá, quanto tempo dura, é muito individual. Eu não sei, desculpa até te cortar, se aconteceu com você, porque, por exemplo, se morre alguém da família, um ser humano, acho que a compaixão é maior. Agora, se morre um cachorro, um gato, um pet, a pessoa fica com um pouco de dó do dono e já era. Passa uma semana e aí, tá bem, não, tô triste por causa do cachorro. Compra outro. Não rola isso? Sim, muito. Então, eu falo que ele é um luto muito individual.
Porque as pessoas realmente, existe essa questão das pessoas falarem, nossa, mas tá ainda? Já foi. Já tava velho. Compra outro ou adota outro, que nem no caso do meu, né? Ele teve diabetes, então ele foi bem complicada assim, a história toda, né? Mas a gente cuidou muito e tal. Então chegou um período que assim não tinha mais o que ser feito. E o que pesou muito para mim foi a questão da eutanásia. A gente teve que fazer a eutanásia. Nossa, essa é a pior decisão. Tu já teve que fazer isso? Graças a Deus não, mas por outro lado eu já vi um cachorro meu sendo atropelado. Você falou uma coisa, é justo porque você vê que o bichinho sofre, mas ao mesmo tempo... Você falou uma coisa como dona, como mãe de pet, digamos você tem assim. o poder que é muito da vida. Que eu acho que é muito essa reação que você teve. Não, é a pior coisa que existe. Realmente, eu rezava muito para nunca ter que tomar essa decisão. Então isso deve ser bem embaçado. Eu pensava assim, falava, espero que assim, que eles partam dormindo à noite, alguma coisa assim, mas que eu nunca tenha que tomar essa decisão. Mas é difícil mas quando depois de um tempo você aprende, você entende isso. Então assim, depois eu aprendi isso, assim, consegui tratar isso com terapia também. Então essa época eu trabalhei com tratei com 2 psicólogas, a minha que eu já tinha e uma especializada em luta por perda de pets. Que legal! Existe, né? Eu não sabia que especialidade. Existe. Eu até depois vou deixar no meu Instagram, tem alguma coisa. É a Patrícia Vidal, o nome dela. Ela tem um Instagram que chama Ocitocina. É @ocitocina. Eu acho que é Ocitocina Vínculo, alguma coisa assim. Pelo seu você consegue passar? Consigo. Fala o seu pra gente, que é o seu. Viviane. @Viviane. Viviane.m de Matos.Santos. Pronto, Santos. Eu já falo e-mail, já me ganhando. Então é @Viviane.m.Santos. Perfeito. Legal. E o nome da psicóloga mesmo? Fala de Patrícia novo. Vidal. Patrícia Vidal. Isso. Do Ocitocina. Ocitocina Vínculo, eu acho que é vínculo. Eu não lembro completo, mas vai ter lá. Entrando no meu vai ter alguma coisa sobre isso. E aí o que acontece? Então eu falei com ela, a gente, né, conversou sobre isso até para abordar melhor essa questão, né? E aí ela tem um encontro mensal, eu não sei se eles ainda têm, mas mensalmente eles faziam um encontro dos tutores enlutados, né? Então aí ela fazia um trabalho, né? A gente fazia pelo Zoom, então ela falava bastante. E aí todo mundo se encontrava ali, porque assim, todo mundo estava vivendo a mesma situação, de perder o seu pet, que é isso que você falou, exatamente. Eu não sei o que eu faria se eles não estivessem, mas é uma mescla de sentimento, muitos sentimentos. E quando você faz a eutanásia, por exemplo, num primeiro momento assim, na hora você fala, bom, eu tenho que fazer porque era a opção, era a melhor opção. A gente tentou todas, e tinha todo um histórico, então no caso dele foi a opção. E eu aprendi que assim, então a gente faz isso por amor, né? Eu acho que é um amor tão grande que a gente esquece da gente pra gente, né, fazer isso por eles, para eles descansarem. Mas é muito difícil. Eu tive muitos problemas assim depois para conseguir lidar com isso. Depois que acho que dá um remorso, falar, eu não devia ter feito. Vivi, e tu acha que esse momento foi o gatilho para algumas coisas como sua compulsão ou sua depressão ou não? Não, na verdade, quem veio aconteceu meio junto. Eu vou falar só uma coisa, só para até finalizar um pouco essa questão do luto. Uma coisa que eu falei, que muita gente fala, né? De escrever, né? Sobre o que você está sentindo e tal. Eu até dei uma pincelada com o Rafa que eu gosto muito de gravar. Então, eu não ouço muitas pessoas falarem isso, mas eu gravo no celular mesmo. Então, algo que eu estou sentindo naquele dia, né? Então, eu falo a data, o horário, que dia da semana que horas Seu diário gravado. Meu diário gravado. Eu gosto muito, por quê? Porque quando você escreve, se você for ler, sei lá, 1 ano depois, às vezes você não lembra como que era aquela sensação daquele dia. O tom de voz muda, o tom de voz, mas isso que eu ia te falar. Então, assim, quando a gente grava, você vê a tua entonação. Então, às vezes, quando eu ouço alguns áudios meus, aí eu falo assim, nossa, aquele dia eu tava mais eufórica, tava mais alegre, tava mais triste, tava mais... Nervosa, feliz. Então, tudo. é muito bacana. E muitas opiniões minhas, às vezes, mudam. Então, coisas que às vezes eu falei há 1 ano, 2 anos atrás, às vezes eu ouço de novo e eu falo assim, não pensando bem agora... Não é bem faz assim. Faz sentido. O eu de amanhã nunca vai ser igual, né? Como é?
Não. O eu de ouviu, amanhã. Eu não ouviu, não vai. O eu, aquela fala difícil, às vezes eu até. Às vezes, você não se acostumou ainda, Rafael. Não, eu te conheço, tô brincando. Você tá filosofando, ela né, filosofa Débora? de vez em quando. Mas fica a dica aí pra quem tá nos ouvindo, verdade. nos assistindo. Então, a gravar é bacana. Pra mim foi muito bacana. E eu acho que daí também... E tem outra coisa. Isso é uma coisa pessoal minha. Tá. Quando eu vou escrever, então a gente acaba elaborando mais, pensando mais, às vezes escolhendo as palavras para não repetir. Quando você fala, é mais espontâneo. Então, pelo menos para mim, eu falo rápido, eu falo bastante. Pensa na gramática, né? Quando vai escrever. Quando você vai escrever. É. Então, eu para falar, então às vezes eu erro em concordância, porque eu sou muito espontânea para falar, né? Então, eu acho que dá para sentir mais isso. Então, você expressa melhor, eu acho. Pelo menos para mim é assim, eu consigo expressar melhor o que eu estou sentindo quando eu falo. E aí eu vou pensando, porque querendo ou não, você está revivendo aquilo para falar, que é o que acontece comigo na terapia. Por que a terapia foi muito bom para mim? Porque, então, às vezes, a minha psicóloga me questionava sobre algumas coisas, então eu buscava aquilo e pensava, refletia. E quando você fala, você se escuta automaticamente também. E aí você se escuta e fala assim, não, muitas coisas, às vezes assim, na minha cabeça era de um jeito. Aí a hora que eu expressava isso, que eu falava, aí eu ouvia e falava assim, peraí, mas isso daqui não tá fazendo muito sentido? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, sabe? Aí você fala assim, não, mas eu acho que não faz tanto sentido assim isso. E aí você começa, às vezes, né, a elaborar melhor aquele argumento, aquela situação. Quanto tempo que você faz terapia? Faz, então, 2018, 19, 20, 21, 4 anos. Não vai largar mais. Ah, não. É uma das coisas que você perguntou agora, sim, né? Agora, voltando em relação a o que começou primeiro, como que foi. Eu tinha muito preconceito em relação de, né, terapia. Olha a cara da Débora, né? Psiquiatra. Muita gente tem isso. Muita gente. Tá. Infelizmente. E, na verdade, assim, conversando Depois eu conto como foi a minha primeira consulta no psiquiatra. Ela foi amarrada, não. Mentira. Não, foi porque eu quis, mas eu cheguei lá e falei assim, é o seguinte. Primeiro que a minha consulta era 6 horas, eu cheguei 5h30 e você está me atendendo 6h30. Não. Então, eu já estou há 1 hora aqui, eu estou nervosa e segundo, eu não vou tomar remédio, eu vim aqui só pra gente conversar. Aí ele falou assim, oi. Boa noite. Você também? Não, mas eu cheguei... E outra coisa, eu não vou tomar remédio. Super preconceito. Vim aqui só pra... E mal educada, né? Sem cargo de conta. Não, nervosa. Mal A pessoa já tava indo lá pra tratar a ansiedade. Aí ansiosa, aí demorou pra você atender, mato mesmo. Já cheguei meia hora antes. Aí já tava ansiosa 30 minutos. Esperei mais 30. Você já foi te tratando sem você perceber. Espera na sala. Resumindo, nunca mais. Agora ele só agenda quando não tem risco nenhum de atrasar. Meu Deus do céu. Fale, Vivi. Você tava... E aí eu tinha muito preconceito, né? A gente tem essa questão. E justamente isso. Não vou tomar remédio, não vou fazer terapia, né? Psiquiatra é médico de louco, eu não preciso disso. Então eu tinha muito essa questão. Só que aí chegou uma hora que, na verdade, eu falo que hoje, depois de fazer, né, bastante terapia e tal, eu acho que eu já desenvolvi um pouco de depressão desde a minha adolescência. Só que aí, como eu sempre trabalhei com equipes grandes, coordenando, fui supervisora de loja, gerente de loja, e sempre estava com muita gente, tinha que motivar as pessoas, né? Essa parte deve ser... Você não tá legal e tem que motivar. Você não tá num bom dia. Mas eu acho que ainda, Rafa, então assim, como eu sempre estava buscando isso, eu acho que ainda deu uma segurada na minha depressão. Entendeu? E você acabava me mantendo com essas pessoas. Isso, porque daí assim, você acaba procurando coisas para se motivar, para passar para as pessoas e tal. Então eu acho que ainda foi me dando uma segurada junto com o meu preconceito, porque eu falava, não admitia de jeito nenhum, né? Só que aí o que aconteceu? Então, em dezembro de 2018, eu descobri que o Frederico, né, meu cachorrinho, tinha diabetes. Nessa época eu já trabalhava por conta, eu tinha uma loja de roupa. E aí foi um período bem complicado pra gente, porque daí toda a adaptação, ele teve que tomar insulina, ele nunca ficou internado. Tipo 2 tem isso no pet também? No pet ele era tipo 1, então... Eu acho que na verdade agora você me pegou porque eu não lembro qual que era, mas é a que tem que tomar insulina. Tomar insulina todos os dias. Todos os dias. Então é tipo 1. Eu acho que é tipo 1. É que depende do quadro. É igual do humano. Tanto que, na verdade, a insulina é a mesma do humano. 2. Mas aqui de insulina todo dia é tipo 1. Então, tanto que a insulina é a mesma de humano. É a mesma que o humano toma.
E aí ele Todos os medicamentos, a grande maioria, se você for ver a formulação, muda pouca coisa. Dosagem, alguns, né? Porque eles são peso Menor. corpóreo. Não, mas tem alguns que eles são exclusivos de uso veterinário, né? Às vezes alguns antibióticos até tal, mas tem muitos remédios que é de uso humano e que você pode dar pro pet, né? Mas aí a gente começou essa rotina, mas aí o que acontece, né? O diabetes, como da mesma forma que nos humanos, nos pets também assim, desencadeia um monte de outros problemas, né? Então, relacionados ao diabetes, então, enfim. Cardiovasculares, renais. Renais, principalmente. E o Schnauzer, ele já tem uma predisposição a ter problema renal, então acaba agravando mais. Então, é muita coisa, sabe? É muita coisa. E aí juntou que assim, ele precisava de uma ração específica, ele não comia, e ele precisava comer para tomar insulina. Então foi um período... Hipoglicemia. Ele desmaiava? Ele nunca teve ao ponto de chegar a desmaiar, mas pode até morrer. Tá? Porque a hipoglicemia... ele pode até entrar em coma. Ele pode entrar em coma. Perigoso, né? E aí, assim, e a gente mede, como no humano também a gente mede. E fura o quê? A patinha? Então, cada pessoa fura, né, às vezes num lugar. Mas a gente vai aprendendo. E os meus, eles têm o rabinho, eles eram da época, porque eles estão, pensa, né, ele foi com 15 e ela tem 16 anos. O rabinho cortado. O rabinho cortado. Então, era aquele cotoquinho. Então, eu furava no cotoquinho. Né? E ele deixava numa boa? Ele deixava, mas é o mesmo medidor de humano. Sim. Só que daí assim, existe o veterinário, o endócrino também, o especializado, né? Então eu procurei uma veterinária, que é a doutora Maíra, que me ajudou muito, muito, muito. E aí, ela que me indicou o aparelho específico, porque nem todos é o mesmo de humano, só que nem todos são homologados para pet. Então aí tem que ver direitinho. Porque a dosagem deve ser muito diferente. O peso é outro. Sim. Mas foi isso. Então, e aí nesse período, o que aconteceu? Então eu descobri, então minha vida virou uma bagunça. Eu com a loja, e aí eu tinha que ficar muito tempo com ele, era muito complicado. Depois, mas aí ok. Aí em maio, a gente descobriu em dezembro de 2008. Maio de 2019, dia 2 de maio ele ficou cego. Eu lembro exatamente o dia. E a veterinária já tinha falado que isso acontece, porque daí eles desenvolvem catarata. E é do dia para noite. Um dia enxerga, outro dia não enxerga mais. Né? Existe cirurgia, a gente até foi ver, mas acabou optando por não fazer. Mas aí ele ficou cego. E no começo, né, imagina, um dia se enxerga, outro dia não. Então ele batia em tudo, então para passear na rua era muito complicado, ele se sentia... E eu sempre tive uma conexão muito grande com ele. A gente brinca que, assim, a Júlia é do meu marido e o Frederico sempre foi meu, assim, porque ela sempre foi muito apegada a ele e o Frederico muito apegado a mim. E é uma coisa de conexão mesmo. Você tem dois, né? Mas eu acho que, assim, que nem eu tenho dois. Eu amo a Júlia, mas a minha conexão com ela é diferente da minha conexão com o Frederico. É diferente, a gente sente isso. Com energia, sei lá, conexão. Eu acho que vamos chamar de conexão, mãe né? de menina. A menina é do pai e o menino é da mãe. E aí foi muito difícil para mim. E aí nesse período, então assim, quer dizer, várias coisas já vinham acumulando de anos, de várias coisas acontecendo. Mas aí a hora que ele ficou cego, acho que foi a gota d'água. E aí assim, eu falei, não tá dando para mim. Porque daí eu começava a chorar na rua, coisa que eu nunca fiz. Né? Eu não sou chorona, nunca fui. Aí eu comecei a chorar na rua, dormia mal, e aí começou a acontecer várias coisas que eu fui achando que eu não estava legal. Eu tenho uma amiga que ela é ginecologista, e ela é minha amiga, cliente, e é médica, e aí ela pegou, um dia eu não estava bem, e eu falei com ela. Aí eu falei assim, Lívia, você pode me ajudar, né? Eu acho que eu tô... E ela já teve depressão, então ela sabia também como que era. E aí eu falei pra ela, eu acho que eu não tô bem, eu não tô me sentindo... Não, eu acho, né? E eu falava assim, eu acho, né? E o medo dela te mandar pro psiquiatra. Pode ser, né? Pode ser que eu esteja desenvolvendo depressão, porque eu não tô me sentindo muito bem. Foi de manhã. Ela falou, Vivi, você vai estar à tarde na loja? Eu falei, vou. Aí ela falou, meu plantão termina não sei que horário, acho que na hora do almoço. Que ela tava com um plantão de não sei quantas horas, virando. Aí ela falou assim, eu já passo aí. Ela veio no mesmo dia. Então eu falo que ela me salvou, assim. Aí ela passou na loja, a gente conversou, né? Aí ela falou, olha,
você tem os sintomas, sim, de depressão, né? Aí eu falava, não, e eu não acreditava. Você correndo, muito fugindo. isso não é pra mim. Não. Ela falou, você tem os sintomas, mas assim, eu vou te dar uma guia, como eu tenho convênio, então eu vou te dar uma guia, você procura uma psicóloga e um psiquiatra, porque daí ele vai te medicar, vai te dar o diagnóstico, tudo certinho, porque o tratamento você vai fazer com ele, mas fica tranquila, de boa, tal. Eu falei, putz, né, eu com depressão, e eu tinha muito preconceito com isso. Eu falei, nossa, eu vou com psiquiatra, psicólogo, fazer tratamento com psicóloga. Aí, beleza, mas eu tava muito mal. Tava muito, muito mal. E aí eu peguei e fui. Só que eu fui, Débora, assim, sabe, de mente aberta. Eu fui, então assim, eu nunca pesquisei nada. Por exemplo, o que se responde para um psicólogo quando ele ou para o psiquiatra? Não. Você tinha o preconceito mesmo sem saber? Mesmo o que você achava que era? É o que eu sempre falo assim, tipo, pré-conceito, né? Que é um conceito que você tem antes de você se conhecer, antes de você saber sobre o assunto. Então, eu tinha esse preconceito, sim. E aí, eu fui tanto na psicóloga quanto no psiquiatra. Sabe quando você vai assim, eu estou aqui para me curar. Então, se eu estou com algum problema, eu estou aqui, estou aberta a todas as experiências, a tudo que pode, né? Eu falei do meu medo do remédio, né? De tomar remédio, porque eu tinha esse preconceito e medo de ficar dependente. Né? Todo mundo pensa isso. E aí ele me explicou, ele falou, não, os remédios hoje tem muitos remédios muito seguros, você faz o acompanhamento direitinho, né? A gente vai acompanhando, ajusta a dosagem, e aí depois a gente faz o desmame adequadamente e lógico. Durante quanto tempo você tomou o medicamento? Eu tomei acho que uns 2 anos e meio. Não toma mais? Não tomo mais. Sentiu que deu diferença quando começou a tomar? Muita. Pro bem? Pro bem. Eu tomei Ótimo. 2 medicamentos, né? Então, e o que aconteceu foi assim, eu comecei a tomar, então, no começo é muito importante porque às vezes as pessoas param de tomar, mas primeiro você tem os colaterais, depois que você vai sono. Você sentia sono no começo? Não, eu sou muito elétrica. Nossa, eu senti um sono maligno. Maligno. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu não sei, eu não tenho sono. Você lembra algum efeito colateral? Por que eu tô te perguntando? Porque tem gente que às vezes vai começar a tomar e fala, não, tô tendo ânsia, tô tendo sono, e aí larga. Eu tive dor de cabeça. Eu tive falta de sono, mais falta de sono ainda, porque eu já tive. Eu tenho as duas coisas também. Ela tem os Não, mas aí ele explicou que hora ia acontecer isso, excesso do sono, e aí depois ia vira chave. Quanto total. mais próximo da noite, ele me deixaria com um sono meio agitado, assim. Eu acordaria com uma sensação de que eu não dormia. Eu acordava muito à noite, assim. Toda vez que eu me virava, eu acordava. Aí ele falou, começa a trazer... Eu tô no desmame agora, né? Eu comecei em outubro de 2020. Faz 2 anos, aí já tá parando aqui, beleza. Não, que 2 anos não. 20, fez 21, ano. 22. Não, mas fez 1 ano em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7, 1 ano e 7. 1 ano e 7. Já tô desmamando? É legal ouvir esses relatos, tanto o seu quanto da Débora aconteceu, porque tem gente que acha que vai tomar a vida inteira e aí nem começa. Mas o que é bacana, Rafa, é que assim, o que a gente tem que entender? Existem vários níveis de depressão também. Então, isso a gente vai aprender. Então, eu, por exemplo, eu tenho amigos, né, pessoas que eu conheço e tal, que vão tomar remédio pro resto da vida. Entendeu? Então, mas são casos extremos. São casos extremos, então tem não se assuste, quem está em casa não assuste. Mas eu acho que é muito o que o paciente se predispõe a fazer e, na minha opinião, tá? O ambiente. Eu acho que alguns ambientes são gatilhos e as pessoas não conseguem se livrar desses ambientes. Então, para que elas convivam nesses ambientes, é importante que elas estejam medicadas. É muito legal esse papo, né? Porque tem muita coisa. Tipo, tem gatilho de local, agora. Tem a positividade, tem muita coisa que envolve. É que isso que eu ia te falar. Pra gente falar... Nossa, a gente ficaria horas falando sobre... né? Porque tem muitas coisas. Existe essa questão. Então, por exemplo, sei lá, digamos assim, você tem um problema dentro ali da tua família. Então, por exemplo, às vezes é um marido que não te ajuda, né? Nessa questão com a depressão e tal. Que é um abusador. Porque ele não conhece, mas acaba abusando. Não
não só de abuso, mas, por exemplo, às vezes é uma pessoa que não te apoia, tal. Sim. Então, o gatilho dela, às vezes, tá ali. E aí, ela vai fazer o quê? Ela vai se separar por conta disso, né? Então, ou às vezes um filho, ou enfim, N situações. Então, tem essa questão do ambiente, às vezes o ambiente de trabalho. Exato. E são coisas que, às vezes, assim, não dá pra você mudar. Não é tão simples mudar, né? Porque daí, assim, você vai se separar, às vezes você tem um emprego bom, né? Aí você vai sair do emprego, né? Mas assim, então como que você equilibra isso? Aí entra a terapia. Eu sempre falo assim, é um trabalho em conjunto. Então o psiquiatra ele vai entrar com medicamento para te estabilizar, né? Então você vai ficar estável para o psicólogo conseguir tratar. Porque um sem o outro também não funciona. Porque eu falo por mim, por exemplo, nesse primeiro momento, se eu fizesse um tratamento só com um psicólogo, não ia resolver. Porque eu não tinha assim, domínio mental, entendeu? Eu não tinha sanidade mental. E você tomou... pra... Porque tem as classes, né? Tem o ansiolítico, tem o estabilizador de humor, indutor do sono. Tem o próprio antidepressivo. Nossa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É que a gente não pode falar substância aqui, né? Mas... eu não quero falar o nome dos remédios, mas assim, eu não sei dizer. Eu acho que eu tomei antidepressivo. Eu só sei que assim, eu comecei com um antidepressivo Fala fraco. a primeira letra. Não, mas mesmo assim. Mas não é o conhecido, não é o que todo mundo Mas o que toma. você tomou, você não comprou, foi na farmácia e comprou? Não, O médico te prescreveu. Sim, precisa de receita. É controlado, todos são controlados. É receita branca, mas mesmo assim tem que ter. Sim. Claro que tem os faixa pretas, por exemplo, aquele lá. Não. Receitinha azul. Tem a dancinha, Aí sim, é faixa preta, que é indutor do sono. Aí tem o indutor, que é o outro, que é do receitador. Então, eu não lembro. Isso é uma coisa que às vezes eu falo assim. Eu tenho um certo, acho que déficit de atenção em algumas coisas. TDAH, você é inconveniente. Eu não brinca piada interna, tá? Nossa, aqui eu não fui diagnosticada ainda, viu, Débora? Mas assim, eu não sei. Eu sei que tem algumas coisas que eu tenho... Eu tenho muita facilidade em algumas coisas de aprender, de pegar, de gravar. E tem outras coisas que é muito engraçado, que eu não consigo, que às vezes eu tento... Empaca, né? Nossa, o que é. Foge nome, dá uma travada. Mas eu acho que o que eu percebo é que, por exemplo, assim, eu tomei tal remédio. Então, mas isso, a pergunta isso foi antes ou depois da medicação? Por que eu te pergunto? Porque a minha irmã, ela faz tratamento também. Só que minha irmã é um pouquinho diferente do meu. O meu é mais a ansiedade. Eu trato hoje a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. A minha irmã, acho que é também, mas ela meio que já encaminhou para depressão. E aí ela fala que o tratamento dela, o efeito colateral que ela mais sentiu foi isso. Ela se sente meio com a cabeça meio lesadinha, assim. Não, eu senti isso, sim. E exatamente esses sintomas. De esquecer as coisas, de... Não, mas eu acho que eu tenho... Eu acho que, sei lá, não sei se já ouvi... Eu já ouvi falar, tipo, de memória seletiva, alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez eu tenha isso. Não tenho nenhum diagnóstico. Mas, por exemplo... eu fico pensando assim... Você lembra o que você quer. E o que às vezes é mais importante, né? Então, por exemplo, como o meu trabalho, ele exige muita criatividade. Então, para mim, eu prefiro ter um espaço no meu HD, né, livre para estar vendo coisas, porque tudo me chama atenção, então, na rua, em todos os lugares que eu tô observando, do que, às vezes, guardar qual que é a classe do meu remédio, por exemplo, entendeu? Você falou do seu trabalho, o que você faz hoje, Vivi? Eu tenho uma loja de personalizados, então eu saí das roupas, então eu tenho personalizados. Brindes, presentes? Sim. Que legal. Eu também. Só que eu trabalho com sublimação, fui eu que fiz, né? Perfeito. Então, aí assim, e eu gosto muito dessa coisa assim, artesanal, e aqui é tudo meio que reciclado, aqui também. Que legal. Quem tá no Spotify, não tá no YouTube, não tá vendo. Eu falei, você que fez isso aqui, isso é um vaso personalizado que você fez tudo com materiais recicláveis. Sim. Perfeito. Né? Ali que é o quadro com o letter. Com lettering. Isso. Você faz também. E aí eu faço, na verdade, eu trabalho com sublimação. Então a questão de brindes, por exemplo, tem falando bem brevemente, tem 2 processos, eu trabalho com sublimação. E aí eu faço as canecas personalizadas. O que é sublimação? Só para quem não sabe. Eu sou A sublimação é você pega a imagem e transfere para um produto. Então você tem, por exemplo, mousepad, canecas. Pega foto, Dia das Mães, bota a foto da minha pequenininha. Cola na xícara.
E aí a sublimação, então, ele é um processo que daí ele esquenta e transfere a imagem para esse produto. Então, tem uma impressora, né? Isso, você tem uma aí, máquina. Na verdade, tem uma impressora própria, tinta própria, aí a prensa própria. Então, camisetas eu faço. Né? Mas aí tem os materiais próprios, por exemplo. Eu não faço 100% algodão. Tem que ser poliéster. Então, tem os materiais que dá pra gente trabalhar com isso, adequado. E eu comecei agora com essa parte de lettering, né? Então, eu tô começando, finalizei meu curso, então eu fiz o quadro pro Rafa, então esse vaso, eu faço paredes também. Essa que eu ia te perguntar, por exemplo, a proporção de um quadro é menor. Agora, se precisar fazer numa parede, faz tem também. as formas de ampliar, né? Então, tem várias formas. A letra, por exemplo, eu posso escolher a letra ou não? Você tem um padrão de letras suas? Que legal. Pode escolher, mas na verdade, assim, essas letras, elas são... A gente faz uma construção, elas são desenhadas. Então, muita gente fala assim, mas minha letra é feia. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu tenho a letra feia, Sim, né? eu sou um deles, mas aqui tá desenhada. Tá desenhada. Então, quanto assim, tempo você demora para fazer um quadro dele, igual esse? Quadro. É que, na verdade, eu fui fazendo, né, pegando um pouquinho. Mas, assim, direto, uma semana. É um trampo. Eu via lá, eu dei um pulo no ateliê dela. O Rafa deu um pulinho lá. Uma letra dá muito trabalho. Uma letra. É porque, na verdade, você tem que fazer todo o enquadramento. Então, você faz os tem quadrantes que medir, ali, né? mede. Bem simétrico. Né? Isso, para ter altura. Então, tem tudo isso. Olha, o único trabalho manual que eu sei, que eu gosto, que eu consigo, é aquele que aperta o botãozinho verde. Comida. Não, sabe aquele que aperta o botãozinho verde, seguido de 4 números? Não explica que eu tô viajando. Nossa, pensei que era aquele do Tinder que você vai Você não entendeu também? Não, também não entendi. Ai, gente, do cartão. Gente, não tenha. Fora de contexto total, não desculpa. Não foi. Todo mundo entendeu. Olha lá, o pessoal dando like, comentando agora, nesse momento. Falando e gostando, dando like, inscrevam-se no nosso canal, porque isso facilita bastante o quê? A gente continuar falando sobre saúde mental. Embaixo aí tem inscrever-se, vai lá, clica. E você gostou do assunto, aí lembra, tem uma amiga minha que também passa por isso. Então, compartilhe o vídeo com ela. Outra coisa, esse quadro muito bonito que ela pode fazer em paredes também, dá para encontrar no @. Isso, ali tá artesdavivi.lettering. Mas para ficar até mais fácil, acho que depois a gente vai deixar na descrição. A gente vai deixar na descrição desse vídeo, acho que o meu @, né, que é o viviane.m.santos. Lá na descrição, lá na bio, na verdade eu tenho 4 Instagrams, né, gente? Então, você faz a gestão de tudo isso? De todos, Meu Deus! Porque é o meu pessoal que eu mantive e 3 da loja. Né? Mas calma, são 3 da loja porque um é só da loja, Eu já tinha a loja Closet da Vivi, então eu mantive, porque daí lá eu coloquei todos os produtos, por exemplo, almofadas, camisetas, tudo que eu faço. Canecas da Vivi, que aí ficou só a parte de xícaras e canecas. E agora é esse novo, que é o Artes da Vivi. E você prefere, você acha que dá mais resultado, eu assim, gostei, ser segmentado? Tô testando, na verdade, sabe, Débora? Pra deixar mais segmentado, justamente. Fica bem segmentado. Pra ficar mais fácil. Por um lado é bacana também. Você entra no Instagram, a mulher faz xícara, faz quadro, faz parede, porque, faz assim, às vezes, por exemplo, eu quero parede. O marketing falando aqui. Mas eu será quero que parede. talvez Diga, esse seu cliente que compra almofada não se interessaria pela caneca? E às vezes ele tá em um e não está no outro? Não, mas é que esse é um assunto longo também. Mas eu estudei, na verdade eu tenho pós em marketing. Legal. Né? Toma. E aí a gente... Você vai zoar ela pede. Deixa a bola pingando o pai. Mas aí o que acontece? Eu fiz uma análise também, e tem coisas que é meio que, né, você tenta e vê o que dá certo, né? Então eu tô nessa tentativa aí, mas achei que ficou um pouco mais segmentado. Mas faz todo sentido o que você falou também. É uma outra experiência. Não, eu penso só pelo trabalho, de gestão de 4. Às vezes vai buscar uma xícara, porque o meu pessoal eu deixo um pouco ele mais, né, não posto tanta coisa também. Não, a gente já tá vendo? Já me perdi. Sim, já me perdi. Você ainda tem uma linha de raciocínio boa. Eu ainda tenho. Se fosse eu já ia falar, o que eu tô falando? Não, eu perdi. Já se perdeu também. Não, eu ainda tô lá. Eu tô, na verdade, na questão dos medicamentos, então, que a gente falou. Então, acho que o que é importante a gente entender assim, vai ter efeitos colaterais primeiro, depois a gente vai, né, para os benefícios. Eu comecei a tomar, ajustei dosagem, então tem isso também. O importante é assim, começar a tomar, um recado que eu dou para as pessoas assim,
começou a tomar, não pare sozinho, sabe? Então vai, continua, mesmo que não esteja muito, às vezes assim, não, sei lá, não me acertei. Tem um período de adaptação, né? E aí, assim, às vezes também, né? Não gostei do psiquiatra, não gostei do psicólogo. Ok, procura outro. Alguém vai, você vai se até identificar. achar alguém que dê certo, mas não para. Porque quando a gente para, é pior. Eu parei uma vez sem saber, porque como eu não tinha conhecimento disso, nunca tinha tomado remédio, parei. Na verdade, não é que eu parei. Demorou a consulta. Não, eu tive que reagendar a consulta e daí passou o período, eu fiquei sem receita. E como eu não achava que, tudo bem, parei 15 dias, fiquei muito mal. Fiquei pior do que no começo. O que você sentia? Eu me sentia muito mal, assim, resumindo, assim, eu me sentia, sabe, eu sentia muita angústia, aí eu chorava mais ainda. A queda é embaçada. É porque não pode fazer o você não corte. Pode parar, por isso fazer que o desmame. É por isso que existe o desmame. E aí depois teve um período que foi bem conturbado também, né? Eu até comentei com o Rafa que eu tive uma questão também, que a gente até nem falou aqui, mas vamos pincelar, porque também já foi tempo pra caramba. Não, né? vamos embora. Eu tive uma questão que ocorre muito, né? De suicídio, né? Nesses casos de depressão. Então, assim, eu tive um caso na família recente, que foi em janeiro do ano passado. De suicídio? Do meu primo, que ele tinha 23 anos, né? Novinho. Então, novo. A gente até já conversou um pouquinho, né, Rafa, sobre isso. Então, assim, é um assunto que eu acho que é muito complicado falar sobre isso, mas o que eu queria dizer, assim... Ele é complicado e delicado, mas só quem passou pode Mas o que falar. eu posso dizer, assim, de experiência, é algo que foi muito impactante na minha vida, né? Eu já tinha feito desmame, não estava fazendo mais, tomando mais remédio e tal, mas foi algo que mexeu muito comigo, porque é muito difícil, ainda mais assim, eu já me vi nessa situação de perder a vontade de viver. Eu nunca planejei, nunca pensei em suicídio. Lá no final, no fundinho, passa pela cabeça. Então, eu acho, Rafa, que assim, cada um vivencia de uma forma. Eu cresci numa família, né, cristã, tal, então eu tinha muito medo. Eu vou dizer a verdade assim, eu tinha muito medo de aquela coisa, sabe aquela coisa de crenças, né, que você escuta a vida inteira, né? Nossa, você tirar a vida, você vai pro inferno. Você não tinha medo de morrer, você tinha medo do pós-morte. Do pós, né? Então eu tinha muito medo das consequências, né? Mas só que isso daí te segura, de certa forma. Sim, é bom. Mas você tinha pensamentos suicidas? Eu não tinha pensamentos suicidas assim, no sentido de, eu estou planejando não aguento mais, isso, não quero mais viver. Não, mas eu tinha assim, não é que eu não quero, eu pensava, acho que assim, tipo, chegou uma hora, eu não tinha mais planos, que foi quando o meu psiquiatra entrou com outro medicamento bem mais forte, específico. Estava só existindo, isso. né? Eu estava existindo. Não estava mais vivendo. E aí ele me deu, e aí nesse segundo medicamento eu fiquei muito good vibes, assim, olha, eu fiquei toda. Eu posso falar qual é o medicamento que ele Fala, mas foi o médico, às vezes. Aí eu fiquei muito good vibe. Foi médico mesmo? Foi um amigo que te deu pra fumar? Não. Você não comprou assim em nenhum lugar? Não. Era de tomar ou de fumar? Não, era de Apesar que agora tá... Vai liberar, vai legalizar, só que é o uso medicinal, né? Vão lançar, e já tá rolando, é o canabidiol. Ele é extraído da maconha, só que não tem THC, só tem o canabidiol. Hoje o que está liberado no Brasil é indicação neurológica, né? O que vários. Não sei se eu posso falar, mas tá rolando até para perda de peso. Já tem? Já. Eu sei que tem indicação íntima, de hidratação íntima. Epilepsia. São os distúrbios neurológicos, né? Sim, faz as doenças neurológicas. Ansiedade. Mas eu acho que tem várias indicações. Foi remédio, mas ele dá uma estabilizada mesmo. Eu acho que ele é um estabilizador de humor e ele potencializa então o você efeito... tomou um estabilizador de humor. E ele potencializa o efeito do antidepressivo. Então eu consegui dar uma segurada nesse meu. Então eu não tinha o impulso de fazer nada, entendeu? Sim. Ele segurou. Isso, então eu não tinha medicação mais uma vez fazendo seu papel. Eu ficava muito tranquila. Então eu não tinha, eu acho que daí eu não teria aquele ímpeto de fazer. Sentiu diferença no peso, no seu cabelo? Muito, na verdade assim. Não, porque então ela tomou o estabilizador de humor, então, que é o que mais dá efeito colateral. Libido lá no pé.
Não sei se isso, mas Rola no também. cabelo e corpo... Então, e na verdade foi com esse estabilizador... Incha super. Isso. E aí eu comecei a ter ganho de peso. Aí durante isso tudo também eu desenvolvi, né, compulsão alimentar. Sim. E aí eu engordei 21 quilos. Uau. Não, a mulher fica Não, você fica... estragadaça com o E estabilizador. aí, assim, eu tinha resolvido um pouco a questão... Você tava bem de cabeça. Então, e você acredita que o desmame desse estabilizador eu fiz na pandemia, quando deu aquele start da pandemia, que fechou... Todo mundo começando. Eu parando com um deles, né? Um Com deles, primeiro, e o médico acompanhando. Acompanhando, Sempre ele até é bom. falou, ele falou assim, vamos ficar de olho, porque na verdade tá entrando pandemia. O teu aqui, esposo né? fez home office e vocês ficaram juntos? Ele fez, sim. Não deu. Conseguia te acompanhar? Não, Fight. foi muito tranquilo, assim. Ai, eu adorei também o lockdown. Sério? Nossa, pra mim, assim, pro meu casamento, pra minha família, foi sensacional. Ah, que bom. Geralmente a gente ouve muito falar que foi ao contrário. Não, houve Muito. casais que rodeiam a gente, assim, do nosso círculo social, várias separações. se mataram. Várias. Depende muito da dinâmica familiar, né? Tem muitas coisas envolvidas também, né? E aí eu sei que nessa... Aí eu engordei tudo 18, isso. 21 quilos? 21 quilos, né? E Meu aí, Deus, voltando então é na muito questão quilo. do remédio, e aí o que acontece? Então, por isso que eu acho que é importante, mas eu fiz todo o tratamento com acompanhamento médico, então a gente fazia exames de vez em quando, né? Para ver taxa hormonal, e um monte de outras coisas e tal. E aí depois teve um momento que eu voltei, eu já fazia um acompanhamento com o endócrino, voltei no endócrino, e aí ele até me deu um remédio para emagrecer, para ajudar, né? Porque foram 21 quilos, só que eu ainda não estava muito bem sabe, meu psicológico não estava legal. E aí eu acho que eu perdi uns 2 quilos, né, com medicamento. Também prescrito, acompanhando, porque daí ele faz o exame, sabe, de sangue. Sim, acompanha, mas para quem ganhou 21, perder 2 não faz Não foi muito legal. diferença. Só que aí eu senti, Rafa, e aí, na verdade, assim, por isso que eu falo, a terapia, ela me ajudou, assim, a estar mais presente. Então, sabe quando você consegue se ver nas situações? Ou às vezes, assim, por exemplo, eu tô vivendo essa situação. O que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo dessa forma? Então, eu parei e falei, por que eu não estou conseguindo perder peso? Porque antes eu já tinha perdido, eu estava com um shape bacana, por que está acontecendo agora? Mas a minha cabeça não estava legal para ter essa rotina, porque querendo ou não, para você perder peso, você tem que fazer dieta, você tem que fazer atividade física. Tem que ter muita disposição. E normalmente quem está com ansiedade, com depressão, é o que você não tem. Vontade. Se você já está para baixo, é verdade. Não tem como. E aí o médico, o médico, né? Alguém não, o médico, alguém com CRM. Você precisa fazer exercício e você precisa fazer dieta. Mas, doutor, eu tô vindo aqui porque eu não quero fazer nada. Que é a melhor... E o meu médico, inclusive, ele só está desmamando o meu medicamento porque eu voltei a fazer algumas coisas de atividade física, né? Porque no meio de tudo isso eu ainda fiz uma cirurgia e fiquei muito tempo parada. Uhum. E aí, inclusive, até para analgesia do meu pós-cirúrgico era muito complicado porque eu não tinha atividade física. Sim. Eu ainda sou bem debilitada para fazer muitas coisas. Mas só de ter começado a me movimentar um pouquinho mais, já tive um avanço tanto de analgesia para fazer minha fisioterapia, quanto para conseguir entrar nesse ciclo de desmame. Sim. E ele falou que só vai... Só tá desmamando? Exatamente isso. Legal. E que se eu parar a atividade física, ele volta. Mas é que na verdade, assim, é outra coisa que eu não lembro. Na verdade, assim, a atividade física, ela libera vários hormônios, endorfina. Né? Isso. Eu só sei da endorfina. Tem um outro também... Serotonina? Não, serotonina é o chocolate. A adrenalina libera também. A adrenalina libera. Só de você pular ali para saltar, né? Ai, que delícia, adoro. Já foi? Nossa, eu fico 5 dias... Nunca morro de vontade. Eu fico 5 dias sem dormir. Então, eu sou extremamente agitada. Tudo me agita. Tudo me agita. Se eu saltar de paraquedas, 5 dias... Então, você não vai. Não, eu não vou. Ela tem que ir naquele que é em Santos, que é da pedra. Muito legal. Que mais na boa. Não, a Débora. Calma. Asa Delta. Eu tenho pânico de altura. Eu tenho pânico. Jura? Eu morro de medo. Eu não sou a mais, assim, mas eu gosto de coisas, assim...
de aventuras. Eu brinco que eu falo, se eu saltar de paraquedas, eu acho que eu tenho um falecimento. Será? Né? Falam que veio um paraquedista aqui semana passada. Ele falou que a sensação que dá é de flutuar, não de despencar. Sim. É diferente, por exemplo, de queda livre, que é o... Bungee jump. Bungee jump. Eu já saltei daquele sky coaster, sabe? Que tinha no Play Center, no Hopi Hari, que só prende aqui, só que é queda livre de não sei quantos metros. É desesperador, porque você fica assim, ó, pegando. Porque você tá caindo. Sabe quando você tá dormindo? E você parece que do nada dá aquele negócio. Só que um eterno, assim, ó, que não volta, entendeu? Agora, o paraquedas, eu já ouvi dizer isso mesmo, que é diferente. Vai planando, né? Mas não sei se eu quero essa sensação. Eu tenho um pouco de medo, sei lá. Uma coisa boa também que eu aprendi: faça o que você quer. Sim. Você não vai pagar pra ter medo. Então, você não precisa se provar pra ninguém. Sim, eu, por exemplo, não vou em montanha-russa. Eu odeio. Eu vou ficar a sensação de estar travado o negócio de despencar. Paraquedas eu iria, é engraçado. Montanha-russa eu não vou porque eu me sinto preso. E a sensação de segurança... entendi. Entendeu? Entendi. Eu ia falar que a sensação de segurança da montanha-russa é maior porque você tá ali, né? Preso. Mas eu tô travado. Só que é preso não segura. Faz sentido. Faça aquilo que te dê prazer. Não pague para sofrer. Mas a Débora falou uma coisa, é muito importante isso que você disse, né? A questão é, você não tem vontade de fazer atividade e tal. Eu treino boxe tem, acho que uns 8 anos, mais ou menos. E eu sou louca, fascinada por boxe. Eu me encontrei no boxe, treino há muito tempo e amo. E durante a depressão eu parei de treinar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu Mas eu não tô falando de... Eu era viciada em boxe, né? Então, ia todo dia? Eu não ia todo dia porque não tinha todo dia. Não mas se tivesse 3 vezes durante o dia e eu pudesse ir, eu iria 3 vezes mas durante o dia. Mas todo dia você fazia uma coisinha? Sim, aí eu fazia musculação junto e tal. Aí a musculação eu parei primeiro e depois eu parei o boxe. Não tem disposição nenhuma, gente. Sem fazer. Mas eu não tinha planos. E eu acho que a grande você perde a ambição de vida também. Você não tem planos. Então eu acho que o objetivo de vida... Nada faz sentido, né? Você olha para aquele e fala... E aí? Você não consegue... Pra quê? Você não consegue pensar assim, o que eu quero fazer daqui a um mês? Eu quero programar... Eu lembro que a gente tinha uma viagem para fazer, eu e meu marido, eu não conseguia escolher o lugar. Ele falou assim, escolhe o lugar que você quiser. Eu não consegui escolher. Você devia mandar um Maldivas só para acabar com a grana dele. Rafa. Olha que chance que eu perdi. Mas assim, eu não conseguia escolher, gente. É muito louco isso. Sim. Mas assim, eu não conseguia. Você não tem tesão pra fazer nada. Mas eu olhava, até porque Maldivas é um lugar que todo mundo fala, né? Então, esses lugares que a gente, né, sempre pesquisa, que você vê e tal, eu olhava, mas eu não tinha interesse. Mas é aquilo que as pessoas falam, que você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ir para Maldivas. Cara, mas se você não tá bem... Você não vai... Você tá indo para Maldivas... Não faz sentido. Então, você vai estar lá, só vai gastar. E aí que eu acho que é uma linha muito tênue, assim, muito, muito fina entre isso e a questão do suicídio. Por isso que eu falo. Então, eu cheguei muito próximo disso. Por isso que a questão do meu primo, assim, quando aconteceu com ele, me abalou muito, né? Eu acho que, na verdade, é uma tragédia na família, para todo mundo e tal. Mas mexeu muito comigo também. Eu fiquei muito abalada, assim. E aí... A gente, falando um pouquinho só da questão da compulsão alimentar, aí eu voltei, aí depois de um tempo, quando eu estava me sentindo melhor, eu voltei para esse endócrino, comecei a trabalhar de novo com ele, a questão, né, dos remédios, então eu tomei remédio para emagrecer, sim, só que uma coisa muito importante também é deixar isso claro, que não adianta você só tomar o remédio e não fazer o restante. A academia também não vem comprimida, né? Não vem. Então, assim, poderia. E aí, assim, você ter uma alimentação adequada também, tudo. Porque daí o que acontece? Você não tem efeito sanfona. Um depende do outro, né? Trabalhar o psicológico também, porque o que acontece? O que muita gente faz? Eu tomo um inibidor de apetite. Então, assim, você tá tomando, ok, você não tem fome. Aí você, só que... Mas quando você tem fome, você vai lá e come uma pizza inteira. E aí, o que acontece? Pensa assim, eu tive compulsão alimentar. Então, na verdade, eu não tinha fome física, eu tinha fome emocional. Então, eu comia exageradamente quando acontecia alguma coisa, tinha algum gatilho. Você já teve a sensação de, quero muito... Nossa, eu olhei aquele sonho, nossa, me deu vontade.
Você comeu de um jeito tão rápido. Você Quando engoliu. você termina de comer, parece que você não comeu. Você quer outro. Na verdade, Caraca, eu não tinha essa sensação de não comer, de não ter comido. nem Vai senti comer gosto, aonde, nem né? senti gosto. Eu tinha a sensação, assim, eu tinha um paladar muito infantil para isso, então eu basicamente comia doce. Então, assim, por exemplo, eu comia uma caixa de chocolate, um pote de sorvete, que seja... Era muito. Então, Precisava assim, ver o final. Você tem que ver o fim. Só que é uma coisa muito louca, porque enquanto você está comendo, você está com aquela saciedade. Nossa, que delícia. Acabou. No exato momento que acaba, já vem a culpa. Ai, eu Então, sinto assim, culpa. Embaçado. Caraca, eu muita sinto culpa. Hoje eu comi Você come muito? Mas é uma culpa, Débora, que Aí não eu tô é culpada culpa por de... você. Porque hoje, assim, às vezes eu falo assim, eu tô fazendo dieta, então eu tenho uma meta de perda de peso, então assim, eu engordei 21, eu perdi 18, então ainda faltam 3 quilos, Mas né? já foi 90%. Não, ok, né? mas é que assim, aí eu tô numa dieta, faço a dieta, mas de vez em quando eu dou uma Dá uma escorregadinha. Mas até é normal, né? Que é então, normal. aí o que acontece? É o Comi um equilíbrio. chocolate, por exemplo. Aí eu falo assim, Eu me mereço. arrependi. Não, mas às vezes eu falo assim, nossa, bate uma culpa assim, um Mas pouquinho. passa. Você fala assim, mas passa. Na compulsão, não. Você sente uma culpa, é uma coisa assim... Louca. Que me deixava lá embaixo. O que então eu me fiz, angustiava. O que eu fiz? E aí junta que daí assim, você tá vendo teu ganho de peso, né? Que seu corpo tá diferente, que as roupas não servem e tal. Aí você fala... Você não quer mais sair em foto? Não, eu não tinha foto. Se você olhar no meu Instagram, não tem foto minha. Autoestima acima acaba, né? Zero. do peso. Eu não tirei foto mesmo. Eu não tirei. Você não tinha vontade, Não. você não se sentia bonita. Não. E, Vivi, assim, você falou da depressão, do ganho de peso e parou de treinar. Sim. Aí você começou a tomar medicação para emagrecer. Sim, também. Ela te ajudou a voltar a querer treinar? Porque você começou a perder um pouquinho de peso. Também. Na verdade, eu voltei a treinar um pouco antes de... Não, acho que foi junto. Na verdade, assim, eu parei de tomar o remédio, o antidepressivo, tudo. Parei o tratamento psiquiátrico, continuei com a terapia. E aí, teve o momento... Isso foi um pouco do período de lockdown, que estava fechada a academia. Então, comecei um pouco a fazer exercício em casa e voltei no endócrino e comecei a tomar o medicamento, que eu já tinha tomado um tempo atrás, a mesma dosagem, tinha perdido só 2 quilos. Uau. Mas aí eu comecei a fazer tudo certinho. E aí ele pede muitos exames, a gente, né, acompanha tudo. E aí, junto com a atividade física, voltei a fazer boxe, Aí, aos poucos, na verdade, assim, voltei pro boxe. Mas você foi tomando gosto novamente. Fui tomando gosto novamente. E aí, aquela coisa, você faz, e aí você começa a ver o resultado. Então, assim, minhas roupas começando a servir de novo. Daí você vê, você fala assim, não, essa serviu. Sorrisinho de cantinho de boca começa. Você fala, ai, que bom, agora... Então, tem roupas, assim, que eu não vestia há muito tempo, e daí eu já consigo Isso é bom. Então, é muito bom. Ô, Vivi, então só para quem está nos ouvindo entender, assim, o contexto geral, o que foi? Foi a medicação, foi o esporte... A terapia, Sim. Você estava fazendo os 3 e te tirou literalmente do buraco. Sim, mas eu acho que o fundamental, assim, o alicerce é você estar trabalhando terapia, então é psiquiatra e psicólogo, para início, para iniciar. Depois eu acho que as outras coisas vão, né, esporte, né, todas as outras coisas vão se encaixando ali junto e Vem eles agregar. vão colocando, vem agregar. Mas é o que eu falei, não adianta você trabalhar terapia. Às vezes existe um momento que você precisa do remédio para dar uma químico, estabilizada. né? É químico. A gente O sabe que a organismo depressão necessita. é química, né? E o contrário também. Aí que tá, a gente sabe, mas tem muita gente tem que não gente que não sabe, isso. Mas Exatamente. isso foi E o que aí, o médico outra disse. coisa, e outra coisa assim, não adianta você só tomar remédio e você não descobrir por que você teve depressão, Certo. que você vai resolver na terapia. Que na raiz o negócio. Porque senão você vai tomar, que é às vezes onde acontece, não só por isso, lembrando que não é só por isso, porque existem muitos tem outros inúmeros fatores, mas assim, pode ser por isso que muitas pessoas às vezes continuam tomando remédio pro resto da vida, porque não resolveu o problema. Não achou a causa, né? Não achou a Tem que achar causa. causa, motivo e solução. Mas que bom que você está aí renovada, fazendo box, fazendo uma alimentação saudável, trabalhando Fala o que ela faz ali. com 4 arrobas, 4 da gestão de 4, haja disposição. Então tá curada, né? Tá maravilha. Tá 4 curada. Instagram e um deles é o... Artes. Artesdavivi.lettering. Como soletra lettering para nós?
Nossa, Rafa, você também me mata, Porque né, Rafa? tem gente que só L-E-T-T-E-R-I-N-G. L-E-T-T-E-R-I-N-G de gato. Isso. Então, sigam a Vivi em um dos 4, né? Um dos 4 que você achar mais importante. Isso. Ô, Vivi, para finalizar o bate-papo, você gostaria de deixar alguma mensagem? Você já deixou várias durante o bate-papo, mas tem algo especial que você gostaria de deixar para alguém que está passando pelo que você passou? Eu acho que até aconteceu comigo recente, como comentei com você que eu fui pro hospital, que eu travei a coluna esses tempinhos, né? E aí eu tava conversando com... E teve várias pessoas que já me relataram isso também. Essa questão do preconceito, sabe, Rafa? Então eu acho que é uma coisa muito presente. Eu que já vivenciei isso, né? Então, para as pessoas assim... se sentirem e entenderem que assim, se as coisas não estão boas, né? Não tem problema, não tem que ter vergonha, preconceito de pedir ajuda, sabe? Então os profissionais estão aí, são qualificados, né? A gente tem profissionais qualificados para tratar. Então eu acho que quebrar esse tabu, sabe? De que psiquiatra é médico de louco. É uma das causas de maior... Como posso explicar? É uma das causas de maior que... Faltou palavras para Débora, é muita coisa. Tem muitas palavras. Tem. O preconceito é uma das maiores causas do não tratamento. Sim. De não... Buscar no ajuda. Brasil, no Brasil, de não conseguir diminuir o... Preconceito é tão grande que a galera não vai atrás. Isso. Não vai atrás, justamente. Não, o preconceito em nós e o preconceito Dos de... e outros, fala assim, eu vou no psiquiatra amanhã. Aí você vai no psiquiatra. Geralmente é essa pessoa que coisa, deveria também né? aqui falar isso. Que né, a gente fala demais, é tanto... Pode falar. Mas assim, uma coisa que mexeu muito comigo também, eu estava ainda na academia, um dia que eu fui, essa questão das pessoas. Uma amiga muito querida, ela falou sem querer até. Ela pegou e surgiu, né? Eu aí assumi, então, que eu estava com depressão, porque eu demorei muito para conseguir falar isso. Era muito engraçado porque eu não conseguia pronunciar, parece que travava. Às vezes a pessoa falava, o que você tem? Uma vergonha, eu não conseguia falar, Rafa. Aí eu falava assim, eu tô meio com uns probleminhas aí, tô fazendo terapia, eu não conseguia falar assim, eu tenho depressão. Né? Não saía, é muito louco isso, é muito engraçado. Mas aí eu falei pra ela, e foi logo que eu consegui falar, fazia pouco tempo, eu tava ainda me adaptando. Falar é libertador. Mas você sabe o que ela me falou? Nossa, Vivi, como assim, você com depressão, você tem tudo. Essa é outra. Nossa, e gente, eu vou falar uma coisa. Então, assim, acho que outro recado muito importante é esse. Para as pessoas, né, que tem alguém próximo que está percebendo que a pessoa tem depressão e tal, incentivem, não critiquem, sabe? Julgamento, não julguem, né? E não, porque assim, você não está vivendo a vida da pessoa. E a você causa não é sabe, sua, a causa é sua. É individual e exclusivo. Os gatilhos são né? seus. E sente de um jeito, Com e certeza. reage de uma forma. Na mesma situação, nós três podemos reagir de formas totalmente diferentes. Esse é o grande lance do programa, do eu também. Sim. Você também, a Débora também, Sim. eu também. E ali a eu gente também tem vários, preciso me aceitar, eu também busco ajuda, eu também preciso de um profissional, eu também tenho prioridades, eu também preciso dormir bem. A ideia é essa, quanto mais pessoas falando do mesmo assunto, menos tabu. Sim. Então, eu falo, a Débora fala, você fala, semana que vem outra pessoa. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos. Vós falei. É isso aí. Vai, continua, Rafa, termina. Não, Eles falam. Eu, só tu, sem inglês. ele... É que ele só aprendeu o verbo to be, né? E o bacana desse quadro, na verdade, é que a gente fala assim de todos os eus tambéms, né? Que a gente precisa realmente, né? São todas as coisas que a gente precisa aí, né? Dormir bem, fazer terapia. Eu também posso melhorar, eu também posso melhorar, terapia. né? Tenho dias difíceis, né? Que a gente que são todas frasezinhas aí que eu acho que elas têm muita importância aí nesse falando sobre saúde mental, né? Que tá ali no centro. 100%. Vivi, obrigado. Eu que agradeço. Valeu pelo papo. Obrigada, Débora. Valeu pelas dicas, a Débora também. Eu também preciso ir no fisioterapia. Lembrando, galera, todas as segundas-feiras, às 21 horas, Eu Também Podcast vai pro ar no YouTube. Estamos voltando agora com a plataforma do Spotify. Estamos também no Instagram, Eu Também abreviado, então é eutbm.podcast. Lá nós vamos ter o que tem agenda semanal, tem algumas dicas, tem a fala de profissionais.
Já passaram por aqui alguns médicos, psiquiatras, psicólogos. Sempre a gente solta alguns reels falando aí, dando dicas. Bacana. Beleza, Débora? Beleza, Rafa, obrigada mais uma vez, parceiro. Obrigada, Vivi, de novo. Eu que agradeço. Obrigada a todo pelo mundo. convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e Sensacional. sempre que vocês precisarem, estou por aqui. Legal. Segunda-feira às 21 horas estamos no ar. Não esqueça de se inscrever. Valeu, tchau. Fui.